Já que você clicou nesse vídeo e decidiu assisti-lo, eu quero te propor um desafio. Eu te dou uma lista de palavras específicas e você repete essas palavras todos os dias durante 30 dias. Sem falhas, ok? No final do mês, sua conta bancária terá R$1 milhão. Você topa? Eu sei o que você pode estar pensando. Isso é impossível. Mas e se eu te dissesse que não é algo tão distante assim? Que a linguagem que você usa diariamente, as palavras que você escolhe têm o poder de moldar sua realidade profissional e financeira de uma forma que você nem imagina. Agora vamos inverter a jogada. E se você tivesse apenas 30 dias para transformar sua vida profissional e financeira usando somente palavras? Que tipo de vocabulário escolheria? É no mínimo interessante pensar nisso, concorda? Este é o ponto da nossa conversa aqui. As palavras que você usa todos os dias afetam a sua realidade. O que você fala sobre si mesmo, sobre os outros, sobre a existência, sobre seu trabalho, sobre seu dinheiro, molda quem você é. Essas não são afirmações vazias, mas verdades fundamentais endossadas tanto pela sabedoria antiga quanto pela ciência moderna. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você já sentiu que por mais que se esforce, o dinheiro simplesmente não para na sua mão? É tipo um ralo invisível. Você trabalha, recebe e quando vai ver, puf, sumiu. Acredite, não é preguiça, não é falta de educação financeira e definitivamente não é coisa da sua cabeça. Eu sei que você pode alegar que é porque você mora no Brasil, onde há desigualdade, os impostos são absurdos e o custo de vida está cada vez mais elevado. Você tem razão nesse ponto, mas a questão pessoal é mais profunda. Tem a ver com bioquímica, uma falha no seu circuito neural. Está no lado mais primitivo do seu cérebro. Sabe quando você está dirigindo e instintivamente pisa no freio antes mesmo de processar que viu um buraco ou um animal na pista? Esse é o seu sistema de sobrevivência agindo antes da sua consciência. O problema é que esse mesmo mecanismo está instalado na sua vida financeira. Para você entender melhor, existe uma estrutura no centro do seu cérebro chamada amígdala. Ela funciona como um radar de ameaças. Ela é fundamental para nos avisar de ameaças reais e nos livrar de perigos. Só que dependendo de como você foi formado, ela também te faz crer que ter mais dinheiro do que o padrão é uma ameaça à sua segurança. E é por isso que ela pisa no freio toda vez que você tenta acelerar. Essa trava invisível determina quanto dinheiro você pode ter antes mesmo de ter essa quantia. E a parte mais sombria, essa trava foi programada na sua infância. Pelos comentários que você ouviu, pelo padrão financeiro da sua família, pela visão de mundo que você criou. Por isso a visualização passiva não cola. Por isso o planejamento vira pó em 3 semanas. Por isso trabalhar mais só gera cansaço e frustração. Você não precisa de mais disciplina, não precisa de mais cursos, não precisa ficar buscando coaches do Instagram. Você precisa ajustar o sistema. Mas como? Nos últimos 15 anos eu desenvolvi um protocolo único que faz isso, o ajuste do modelo interno. Pense nele como um reset de fábrica do seu cérebro, só que em vez de apagar tudo, ele reprograma o teto de quanto dinheiro você pode atrair. E o mais interessante, eu documentei tudo isso em 13 pilotos, 13 técnicas específicas, cada uma atacando uma peça do quebra-cabeça da reprogramação mental. Coisas que autores como Napoleon Hill e Joseph Murphy deixaram nas entrelinhas. Baseado nisso, nos próximos minutos eu vou te revelar alguns truques. Primeiro, por que trocar 3 palavras no seu vocabulário pode turbinar sua conta em 30 dias? A técnica dos 90 segundos. Literalmente 90 segundos por dia, combinando palavras certas, emoção genuína e visualização. A sequência exata é crítica, e eu vou te mostrar isso em detalhes. E o maior achado, porque o seu diálogo interno está programando escassez no seu sistema nervoso e como reverter isso hoje. Olha só, eu vou te dar um gostinho do primeiro pilar, porque ele sozinho já começa a destravar o seu sistema. Você já percebeu como usa a expressão não posso? Não posso comprar isso, não posso investir agora, não posso me comprometer. Às vezes esse padrão está implícito em frases como eu não coloco a mão onde não ocupo. Parece racional, mas é o freio mental em ação. Cada vez que você diz esse tipo de coisa, sua amígdala interpreta como um comando de bloqueio. Caminho fechado, perigo evitado. O cérebro simplesmente desliga a busca por soluções. Agora, experimente a primeira chave do ajuste interno. Troque não posso por como posso. Como posso comprar isso? Como posso investir agora com segurança? Como posso me comprometer com esse sonho? Viu como muda? Essa simples troca de palavras ativa o radar natural do seu cérebro. É como se você desse um comando de busca para o seu sistema nervoso. Coisas que estavam na sua frente há meses, mas que o seu freio escondia de você, subitamente saltam aos olhos. Esse é apenas o primeiro pilar, o mais simples deles.
E se uma única palavra já causa esse impacto, imagine quando você combinar isso com a técnica dos 90 segundos. Mas antes de te mostrar ela, você precisa entender a verdade incômoda sobre o porquê a maioria das pessoas nunca destrava esse sistema. Olha, talvez você não queira ser rico para comprar um iate, por exemplo. Você nem liga para ostentação. Você só quer parar de calcular se dá para comprar o gás e a carne na mesma semana. Você só quer poder dizer sim quando seu filho te pede algo sem ter que inventar uma desculpa. E eu sei como é isso porque eu tenho 3 filhos. Parece tão básico, né? E ao mesmo tempo tão distante. Você só quer sentir que o seu esforço finalmente vale alguma coisa. Sentir que a vida vale ser vivida. Mas em vez disso, você se sente impotente. Como se existisse um padrão de riqueza que muitos aprenderam, mas não você. Mas, e se não for algo oculto? E se for apenas uma linguagem que você nunca aprendeu? Talvez você já tenha lido alguns livros famosos de mindset. Os Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre e até Quem Pensa em Riqueza. Eu não tenho nada contra esses livros. Eu os li e acho muito bons. Mas eles não abordam o que eu estou abordando aqui. Talvez, baseado neles, você fez afirmações na frente do espelho. Eu sou próspero. Eu atraio abundância. Eu mereço riqueza. E o que aconteceu? Nada. E pior, você se sentiu um idiota repetindo frases enquanto o boleto continuava vencido na sua frente. Presta atenção. O seu cérebro tem um detector de mentiras. Quando você diz eu sou rico olhando para uma conta no vermelho, ele grita falso. Quando diz que quer prosperar, mas olha para sua família que sempre viveu na corda bamba, o cérebro grita mentira. Quando afirma eu sou um vencedor enquanto carrega o peso das falhas do passado, o cérebro grita não é verdade. Isso gera mais estresse. É uma questão sobretudo psicológica, do seu subconsciente. Então você tenta outra coisa. Educação financeira, planilhas, cortar o cafezinho, economizar cada centavo. Com isso, você vira um prisioneiro da própria vida. Cada real que você economiza parece um pedaço da sua dignidade sendo arrancado. E sabe o que acontece no final? Efeito rebote. Você aguenta 2 semanas, 3 semanas, e então explode numa compra impulsiva para aliviar a dor da privação. Quem sabe numa rodada de fast food ou num engradado de cerveja. Porque o cérebro interpreta a escassez como ameaça de sobrevivência e manda você buscar dopamina urgente para compensar. Aí você pensa, tá bom, então é mais trabalho duro, eu vou trabalhar mais. Hora extra, freelancer, segundo emprego, virar à noite e você trabalha. Como você trabalha? Mas o dinheiro, ele continua do mesmo tamanho. E o pior, você adoece. Burnout, ansiedade, insônia. Porque trabalhar mais sem ajustar o sistema nervoso é como nadar contra uma correnteza de 100 km por hora. Você gasta toda a sua energia só para não sair do lugar. Então, escuta só. Nada disso é falha sua. Você não é preguiçoso, não é burro, não tem alma de pobre. Você só usa as ferramentas erradas para consertar o problema errado. E eu estou aqui para te mostrar o custo real de continuar nesse ciclo. Daqui a 6 meses, se nada mudar, você vai estar exatamente onde está agora. Mesmos problemas, mesmas desculpas, 6 meses a menos de vida. E aí vem o que poucos enxergam. Daqui a 1 ano, aquele amigo que começou junto com você, ele vai estar num patamar totalmente diferente. E você vai sorrir e parabenizar ele, mas por dentro vai doer. Eu sei como é isso. E daqui a 5 anos, bom, eu vou ser honesto sobre isso. O pior nem é o tamanho da conta bancária. É o que acontece com você por dentro. Você fica cínico, amargo, crítico de todo mundo que vence. Começa a repetir que só é bem-sucedido quem rouba, engana ou faz coisas duvidosas. Mas e se existisse uma saída dessa espiral? Não, eu não vou te entregar aqui mais uma técnica de coaching que não funciona. Não é mais uma promessa vazia de riqueza fácil. É algo que a neurociência já validou. Foi exatamente isso que eu descobri quando estava no fundo do poço, bem no fundo do poço mesmo. Há alguns anos, para você saber, eu enfrentava o que a maioria dos brasileiros enfrenta todos os dias. Eu nasci numa periferia, na Baixada Fluminense, lá em Belfor Roxo, considerada nos anos 90 a cidade mais violenta do mundo, segundo a ONU. Eu não vou romantizar isso, nem ficar aqui de vitimismo, tá? Mas eu também não vou negar as minhas origens. Eu amo aquela cidade, eu amo os meus parentes e amigos que ainda moram lá. Conheço pessoas prósperas, incríveis que moram lá ainda. Mas foi lá que eu vivia em uma das favelas quando eu era menino. E a vida era muito dura nessas comunidades. Eu era o garoto que juntava moedas fazendo bico no bairro para comprar um gibi por mês.
E como eu gostava muito de desenhar, aos 12 anos o meu pai me inscreveu num curso gratuito de desenho da prefeitura. E ali, pela primeira vez, eu comecei a enxergar um caminho real. Na época, os professores organizavam um concurso para incentivar os alunos a publicarem suas primeiras histórias. Foi aí que eu desenvolvi o meu primeiro roteiro. 6 páginas de um suspense ambientado na guerra. Mas aqui está o que ninguém viu. Enquanto os outros garotos apenas desenhavam, eu fazia mais do que repetir, eu vou vencer. Eu desenhava cenas do prêmio. Eu rabiscava o troféu, eu escrevia o meu nome na parede do quarto. O meu cérebro treinava a vitória antes dela acontecer. 4 meses depois, eu fui anunciado vencedor. Havia garotos com desenhos melhores que os meus, roteiros mais elaborados, mas a minha história foi a escolhida. Por quê? Porque sem saber, eu havia plantado algo no meu subconsciente. Cada esboço, cada linha rabiscada não era só um gesto mecânico. Era a manifestação de um estado mental, o reflexo de uma convicção interior. Eu aprendi a destravar o freio, ou melhor, domar a amígdala. Mas aquela vitória não foi o ápice. Foi o início de uma longa jornada de autodescoberta. 7 anos depois, eu entenderia o que aconteceu naquela época. Nesses 7 anos, eu devorei tudo sobre mente, palavras, persuasão, programação neurolinguística, Napoleão Hill, Laí Ribeiro, Og Mandino. Enquanto os outros garotos jogavam bola, eu estava lendo como a linguagem muda realidades. Até que aos 19 anos, depois de ser servente de obras, ajudante de marcenaria, estoquista, cobrador de van, eu larguei o emprego de atendente de uma papelaria e virei vendedor. Não porque eu era bom em vender, mas porque eu aprendi algo que ninguém me ensinou na escola. As palavras certas, na ordem certa, no tom certo, movem as pessoas. Em 3 meses, eu vendi 70% dos produtos disponíveis na primeira empresa que me contratou. E 2 anos depois, eu me tornei sócio de uma outra empresa que também me contratou como agente comercial. Mas isso não bastava para mim. Eu queria ser escritor. Então, em 2012, eu arrisquei tudo. Deixei a segurança, larguei um cargo de diretor executivo e o salário fixo que eu recebia e fui perseguir o meu sonho. E eu fracassei, miseravelmente. A minha primeira tentativa como autor independente foi um verdadeiro desastre. Eu afundei na miséria, humilhado, com uma família para sustentar. Eu casei cedo. E foi naquele momento, no fundo do poço, que aconteceu algo que mudou tudo. Algo que eu não estava procurando, mas que estava esperando por mim quase 100 anos. Foi naquele momento, quebrado e humilhado, que eu encontrei algo que Napoleão Hill escreveu lá em 1928. A mente subconsciente aceita qualquer ordem dada com fé e emoção e a transforma em realidade. Na época, chamaram isso de esoterismo. Hoje, a neurociência chama de neuroplasticidade. Foi aí que eu entendi. Hill, ele não era um guru da positividade como muitos ainda afirmam. Ele era um engenheiro neural. Eu acho que nem mesmo ele sabia disso, mas ele descobriu o que a neurociência só comprovou décadas depois. Olha só que interessante que eu vou te falar agora. Em 2008, o neurocientista Rick Hanson, da Universidade da Califórnia, publicou um estudo mostrando que 90 segundos de repetição emocional intensa de uma ideia cria as mesmas conexões neurais que uma experiência de 3 horas. Por que isso acontece? Porque a amígdala, aquela que eu já citei, ela não distingue emoção real de imaginada. Ela só reage à intensidade. É por isso que atletas olímpicos usam isso. E é por isso que você pode usar para fazer dinheiro. Repare que eu disse fazer e não ganhar dinheiro. Eu estou usando aqui as palavras certas, ok? Nesse ponto você deve estar pensando, Paulo, isso funciona só na teoria ou tem gente que realmente usa isso na vida real? Deixa eu te mostrar algo que a maioria nunca percebeu. Sabe por que as comunidades como a judaica, por exemplo, são associadas à prosperidade? Não é sorte de judeu, é um padrão de linguagem e pensamento passado de geração em geração. Vamos aos números. Os judeus são 0,2% de toda a população mundial. Agora, olha isso. 22% dos ganhadores do Prêmio Nobel são judeus. 50% dos campeões mundiais de xadrez são de origem judaica. Empresas como Google, Facebook, Microsoft, Ford e Starbucks foram criadas por judeus. Como 0,2% da população domina 22% dos prêmios mais importantes do mundo. Não é genética, é programação linguística.
Enquanto muitas famílias de outras culturas há décadas atrás repetiam: isso não é pra gente, gente como a gente não chega lá. Os judeus repetiam que o conhecimento é a única coisa que não podem tirar de você e que dinheiro é ferramenta, não pecado. A neurociência prova que essa programação pode ser reescrita em qualquer idade. E se você ainda duvida que essa trava existe, olhe ao seu redor. Quantas vezes você já viu alguém ganhar na loteria, receber herança ou até mesmo vencer um reality show e em poucos anos, de repente até meses, estar tão pobre quanto antes? Isso acontece direto. Estudos mostram que 70% das pessoas que ganham na loteria acabam falindo em poucos anos. Não é falta de educação financeira, é o sistema de freio agindo. O cérebro delas foi programado para sobreviver com pouco. Quando entra muito dinheiro, o cérebro entra em pânico. Isso aqui não é seguro, isso aqui não é para mim. E começa a sabotagem. Isso age de forma inconsciente, tá? Gastos impulsivos, empréstimos para parentes, investimentos furados, até voltar ao que o cérebro reconhece como normal. O mesmo acontece com atletas e artistas que ganham fortunas e morrem pobres. Não é uma sorte, é o freio interno funcionando plenamente. E se você não ajustar esse freio, o mesmo pode acontecer com você, não importa quanto dinheiro entre na sua conta. Desde 2019 eu venho testando essas ideias e desde 2019 eu venho observando milionários de perto. Eu trabalhei direto e indiretamente com muitos deles e digo, sem exceção, eles dominam esse código. Na verdade, tem 15 anos que eu faço esse trabalho. E em 15 anos eu fiz algo obsessivo. Eu estudei neurociência, psicologia comportamental, marketing direto. Eu analisei os textos de Gary Halbert, Dan Kennedy, Robert Collier e cruzei tudo com os manuscritos de Napoleão Hill. E de 2019 para cá eu descobri que realmente existe um padrão. Um código verbal que todas essas pessoas usam, consciente ou inconscientemente. E eu documentei tudo isso em 13 capítulos. 13 técnicas específicas. E foi assim que nasceu o Palavras que Enriquecem. Mas deixa eu te mostrar como esse método funciona antes de você ter esse livro aqui na sua mão. Porque tem gente que descobriu isso sozinha, por instinto, por desespero e mudou a história da própria vida. Você conhece com certeza o Jim Carrey, o ator, aquele muito famoso. Antes de ser quem ele era um comediante falido. Ele morava numa van com a família no gramado de um parente. Não tinha dinheiro, não tinha perspectiva. Uma noite, em 1990, ele dirigiu seu Toyota velho até o alto de uma colina em Los Angeles. Ele olhou para a cidade lá embaixo, completamente quebrado, e fez algo muito estranho. Ele escreveu um cheque para si mesmo, no valor de 10 milhões de dólares. Na linha referente, ele preencheu por serviços de atuação prestados. E ele datou aquele cheque. Ação de graças de 1995. Depois ele dobrou o cheque e guardou na carteira. Em 1994, Jim Carrey estreou Ace Ventura, O Máscara e Debi Lloyd. E em 1995, o seu cachê por filme já era de 20 milhões de dólares. O cheque de 10 milhões que ele escreveu foi só o começo. Coincidência? Não. Ele escreveu o futuro dele no papel e deixou o cérebro trabalhar 5 anos para realizar. E não é só a história de famoso que eu tenho aqui. A ciência prova. Em 2008, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos fez um estudo com 1.700 pessoas querendo perder peso. Eles dividiram essas pessoas em 2 grupos. O grupo 1 recebeu dieta, orientação e acompanhamento. O grupo 2 recebeu a mesma coisa, mas com uma única diferença. Eles tinham que escrever tudo o que comiam num diário. O resultado? O grupo que escrevia perdeu muito mais peso. Por quê? Porque o simples ato de escrever obriga o cérebro a sair do automático. Quando você registra, você assume um compromisso. Você vê padrões, você se torna consciente. O estudo concluiu: quanto mais registros a pessoa fazia, mais peso perdia. É o mesmo princípio do cheque do Jim Carrey, isso aí. É o mesmo princípio de Napoleão Hill. Até que esteja no papel, é só vapor. Agora sim, deixa eu te mostrar os 3 pilares de Palavras que Enriquecem. O primeiro pilar é a troca de palavras. E esse foi o que me salvou quando eu estava no fundo do poço, como eu citei. Lembra que eu falei sobre trocar não posso por como posso? Quando eu estava quebrado, lá em 2012, eu quebrei a minha primeira empresa nesse ano, eu vivia dizendo: eu não posso publicar, eu não tenho dinheiro. Até que, forçado pela necessidade, eu mudei a pergunta:
Como eu posso publicar um livro sem dinheiro? E em 48 horas, 3 ideias apareceram e eu lancei o meu primeiro livro sem um único real investido. Apenas tempo, paciência e conhecimento. Você já viu como trocar não posso por como posso ativa o radar do cérebro. Mas existem outras palavras específicas que funcionam juntas. E quando você as combina, o filtro mental muda completamente. É só uma palavra, é só uma frase, mas muda o jogo completamente. E olha, se só isso já faz uma diferença, imagina quando você combinar com os outros pilares do livro. Fica ainda mais poderoso. O segundo pilar, para você ter ideia, é o objetivo definido. E esse foi o que mudou tudo para mim ainda lá em 2012. O Napoleon Hill, ele tratou isso na sua obra, mas eu enxergo um pouco diferente do que ele enxergava há 100 anos. Não é sobre escrever metas, é algo muito mais visceral. Quando eu estava quebrado, com a conta no vermelho, eu escrevi uma sentença, um parágrafo inteiro de afirmação. Não foi algo como, eu vou ser um best-seller, não foi algo vago dessa forma. Eu escrevi, eu sou o maior best-seller de livros de copywriting do Brasil. Eu sou bem pago pela minha habilidade em escrever. A minha família tem segurança financeira porque eu ganho bem sendo um escritor reconhecido nacionalmente. Eu procurei ler isso em voz alta, todos os dias, com emoção. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. O cérebro, ele não diferencia entre experiência real e experiência vividamente imaginada. Lembra que eu falei isso? Um estudo com esquiadores olímpicos mostrou algo incrível. A visualização mental ativava 87% dos mesmos músculos que a descida real. Então, quando você escreve no presente e lê com emoção, como eu fiz lá, você não está mentindo para o seu cérebro. Você está treinando ele para o futuro que você quer. Imagina você escrevendo, eu tenho a minha casa própria, eu pago as minhas contas sem fazer malabarismo com o dinheiro, eu digo sim quando meu filho me pede algo que ele realmente precisa. E lendo isso todos os dias com convicção, não basta ler da boca para fora. Ao fazer isso, você vai estar plantando uma semente no seu subconsciente. E quando a oportunidade aparecer, e ela vai aparecer, você vai estar pronto. Porque o fator fundamental, seu estado interno, estará bem resolvido. Agora presta atenção. Vou te dar um exemplo rápido de como isso funciona. Um dos leitores desse livro, eu vou chamá-lo aqui de André para esconder a identidade dele, ele trabalhava como vendedor CLT ganhando R$ 3.500 por mês. E mesmo tendo muito conhecimento em marketing, ele passou anos estagnado. Ele escreveu num papel, eu tenho minha própria consultoria, eu ganho R$ 15.000 por mês. E ele leu isso todos os dias por 30 dias. Na segunda semana, um cliente perguntou, você faz consultoria? E ele nunca tinha oferecido, hein? Mas a oportunidade apareceu. Quando eu perguntei para ele detalhes sobre o caso, ele me disse, Paulo, eu juro que o cara simplesmente chegou e perguntou. Mas quando eu penso agora, eu me pergunto, será que eu mudei algo na minha forma de me portar, na forma como eu falava, sem perceber? Sim, você mudou, André, eu respondi para ele. E é exatamente aqui que entra o terceiro pilar, a técnica dos 90 segundos. O pilar mais poderoso é justamente esse. Lembre-se dos estudos que eu citei. Eles mostram que 90 segundos de repetição emocional intensa podem criar as mesmas conexões neurais que horas de experiência real. E no livro eu revelo a sequência exata de 4 passos que você deve seguir para fazer esse exercício. Se você não fizer na ordem certa, o cérebro ele ativa o detector de mentiras e trava. Mas na ordem correta, você engana a amígdala e faz com que ela aceite a abundância como seu novo normal, soltando o freio de mão definitivamente. Você pega o que você escreveu e por 90 segundos por dia faz 4 coisas ao mesmo tempo. Lê as palavras em voz alta, e aí você ativa a sua audição e a sua fala ao mesmo tempo. Você sente a emoção de já ter conquistado, é preciso sentir. Você visualiza a cena acontecendo como num filme, repete com convicção. Isso cria o que a neurociência chama de ensaio mental multissensorial, que engana a amígdala. Ela sente a emoção da abundância e pensa, já chegamos lá, pode liberar o freio. É como quando você acorda de um pesadelo suando, isso já deve ter acontecido com você. Aí o coração acelera. O perigo não era real, mas a emoção era e o corpo reagiu. Deixa eu te mostrar isso acontecendo na vida real. Vamos voltar ao caso do André, que trabalhava como vendedor CLT. Ele recebia R$ 3.500 por mês. Fazia mais ou menos 8 anos que ele estava nesse contexto. Ele aplicou os 3 pilares que eu mostro no livro. Ele trocou o eu não posso empreender por como eu posso empreender mantendo a segurança. Ele escreveu num papel, eu tenho minha própria consultoria e ganho R$ 15.000 por mês. Ele praticou a técnica dos 90 segundos por 30 dias.
Na segunda semana, um cliente da empresa onde ele trabalhava perguntou se ele fazia consultoria particular. Ele nunca tinha oferecido, mas a oportunidade apareceu. 6 meses depois, ele tinha outro cliente. 1 ano depois, 5 clientes recorrentes que geravam para ele R$18 mil por mês. Ele não trabalhou mais horas, ele não fez MBA, ele não teve sorte, ele ajustou o limite. E o André, ele é só um exemplo. Desde que eu lancei o livro, milhares de pessoas já compraram. A gente já ficou ali em mais vendidos na Amazon algumas vezes. Dessas pessoas que compraram, inúmeras me mandaram relatos de mudança concretas na conta bancária. Eu não pedi a elas, elas me procuraram espontaneamente para contar ou deixaram a avaliação lá na Amazon. Você pode ir lá ver. Olha, vendedores que dobraram a renda, empreendedores que saíram do sufoco, profissionais CLT que conseguiram a promoção impossível, de Belfort Roxo a Alphaville, de Porto Alegre a Manaus. Pessoas reais como você, com problemas reais, que conseguiram resultados reais. Assim como o Juan. O Juan, ele participou da minha comunidade e ele era um aluno muito aplicado, mas ele estava travado. Ele queria vender uma mentoria que ele tinha, mas ele nunca tinha vendido uma única mentoria sequer. A voz na cabeça dele dizia: quem vai me pagar? Eu não sou ninguém. Olha só, o limite ativado, o freio de mão puxado. Ele fez o seguinte: ele trocou o eu não sou ninguém por como eu posso agregar valor agora mesmo na vida de outra pessoa. Ele escreveu num papel: eu vendo mentorias de R$5 mil. Ele praticou a técnica dos 90 segundos, sentindo a emoção de já ter vendido. 3 semanas depois, a primeira venda. Claro, ele usou também o conhecimento dele de marketing digital e aí ele fez os seus primeiros R$5 mil. Mas o mais importante, a quebra do teto mental. E aí ele me disse: Paulo, o limite nunca foi o mercado. Era eu que não autorizava. Também tem o caso do leitor anônimo da Amazon. Olha o que ele escreveu. Ler o livro de Paulo Macedo é como carregar um professor no bolso. Eu já fiz trabalhos depois dele que me renderam mais de R$80 mil. R$80 mil. Ele não disse em quanto tempo ele fez esse dinheiro. Mas ele diz uma coisa crucial. Depois dele, depois do livro. Então, não foi teoria, foi aplicação. Ele leu, aplicou os pilares e os trabalhos apareceram. Talvez você pense, mas essas pessoas já tinham experiência. Eu estou começando do zero, então eu vou te contar sobre o Pedro. O Pedro me escreveu um review que sinceramente me emocionou. É um dos melhores que eu já recebi até hoje. Ele tinha um sonho, construir a casa própria e casar com a sua amada. Mas o salário dele não dava. Ele olhava para o extrato, ele fazia as contas e sempre batia no mesmo teto. Não dá, não vai dar. Até que ele leu o livro e tomou uma decisão. Dessa vez eu vou seguir à risca tudo o que ele ensina. Primeiro, ele escreveu o objetivo. Eu tenho o dinheiro para construir minha casa dos sonhos. Segundo, ele afirmou. Todos os dias, com fé, com entusiasmo. E terceiro, ele usou o poder das palavras nas conversas, com pessoas do círculo dele. Foi ali, nas conversas, que uma ideia brilhante de negócio surgiu. Ele disse: movido pela fé, entusiasmo e coragem, eu fiz a proposta e o negócio foi fechado quase que milagrosamente. 21 dias depois de aplicar, o Pedro me mandou essa mensagem e ele estava tremendo. Paulo, caiu R$52 mil na minha conta. Eu negociei um projeto que surgiu numa conversa de corredor. Se eu não tivesse mudado as minhas palavras e o meu comportamento, eu nem teria ouvido a oportunidade. R$52 mil em 21 dias. Suficiente para começar a construir a casa que ele sonhava há anos. Quer ver o print do Pedro? Tá aí na tela. Quer mandar mensagem para ele? Ele permitiu. Olha aqui o Instagram dele. É @PedroCop. Pedro não teve sorte. Ele não tinha contatos poderosos. Ele ajustou o limite e a oportunidade apareceu. Mas tem algo que eu não te contei sobre o Pedro. Algo que ele descobriu depois de ajustar o limite e que mudou tudo de novo para ele. Recapitulando o que a gente viu até agora. Existe um freio de mão biológico na sua mente. O limite financeiro comandado pela amígdala que te sabota sempre que você tenta crescer. Que trabalhar mais duro, cortar gastos ou repetir afirmações vazias não desbloqueia esse limite. E que existe um método científico baseado em neuroplasticidade que desliga esse freio de mão. Eu também te apresentei os 3 pilares: a troca de palavras, a escrita, a técnica dos 90 segundos e agora você tem 2 escolhas.
A primeira escolha, você pode tentar fazer tudo isso que eu te ensinei aqui nesse vídeo sozinho. Você vai pesquisar sobre neuroplasticidade em 23 livros sobre neurociência, por exemplo. Você vai decifrar os manuscritos de Napoleon Hill ou Joseph Murphy desde 1928. Você vai continuar com leituras de moda sobre dinheiro. Você vai testar por anos qual palavra funciona ou não. Isso pode levar, inclusive, vários anos, talvez 5 ou 15 anos como eu. E enquanto isso, o limite vai continuar ativado. As oportunidades vão continuar invisíveis. E o dinheiro continuar evaporando. Mas você também tem a segunda escolha. Ter tudo pronto, organizado e guiado em 13 capítulos que eu levei anos para documentar. O método completo, passo a passo, sem tentativa e erro. O Juan fechou a primeira mentoria de 5 mil em 3 semanas, não em 3 anos de tentativa e erro. E um leitor anônimo lá da Amazon fez 80 mil em trabalhos durante 1 ano, talvez, seguindo um mapa pronto. Você acha que eles descobriram tudo isso sozinhos? Ou você acha que eles tiveram acesso ao mapa que já estava pronto, escrito, desenhado por mim? Exatamente. Então, veja agora o que você vai receber quando você tomar a decisão de desbloquear o seu limite hoje, como eles fizeram. Ao clicar no botão abaixo desse vídeo, você vai ser encaminhado para a Amazon, onde poderá obter o seu exemplar de Palavras que Enriquecem. E dentro dele há um protocolo completo de reprogramação neural documentado em 13 capítulos específicos. Cada capítulo desses ataca uma peça do quebra-cabeças da reprogramação. Para você ter ideia, um coach financeiro hoje ele cobra de R$800 a R$1.500 por sessão. Se você fosse aprender cada um desses 13 pilares com um mentor particular, uma sessão por capítulo, você gastaria, ao final do processo, entre R$10.400 a R$19.500. Longe do que eu vou te propor de investimento. Olha só, está tudo aqui neste livro. E além dos 13 capítulos centrais dentro dele, você vai receber também um guia de persuasão na prática ensinando como usar a linguagem em situações reais. Pedir aumento sem travar, vender sem parecer desesperado, como foi o caso dessa galera aí que eu citei, influenciar decisões estrategicamente. Eu incluí isso porque vi muitos leitores entendendo a teoria, mas travando na hora de pedir um aumento, fechar uma venda ou se posicionar numa reunião. Esse guia que está em anexo no livro resolve isso. Você vai receber também 3 manuais extras. O apêndice número 1, chamado Verbo, a fonte de todo o poder, porque a palavra falada tem mais impacto neural que a pensada. O apêndice 2, o efeito acumulação, porque os primeiros R$100 mil são os mais difíceis e como encurtar de 10 anos para 18 meses o recebimento desse dinheiro. O apêndice número 3, sobreviver versus prosperar, a diferença mental entre os dois estados. Trechos selecionados de Constrói Tua Vitória, um livro de desenvolvimento pessoal perdido que revela segredos profundos sobre vida e sucesso. O autor dele é Mário Ferreira dos Santos, um dos maiores filósofos brasileiros do século XX. Ele escreveu esse livro, mas pouca gente conhece. Uma obra rara, fora de catálogo há décadas, que revela princípios sobre vontade, caráter e construção de vitória pessoal. Eu selecionei os trechos dele que dialogam diretamente com o método de reprogramação apresentado no livro. Como a vontade precede a ação, o papel da linguagem interna na construção do caráter, a diferença entre desejar e decidir, porque a vitória é uma construção diária e não uma questão de sorte. Páginas que você pode revisitar sempre que sentir o freio tentando ser puxado de novo. E olha, importante dizer que em cada um dos 13 pilotos aqui presentes há um exercício que você pode aplicar no mesmo dia. Então não é autoajuda barata, é realmente aplicável. Você vai saber a diferença entre ler sobre desbloquear e realmente desbloquear. Bem, o valor conservador de tudo isso que eu te apresentei, se você fosse investir em cursos, mentorias e eventos presenciais, seria algo em torno de 15 a 20 mil reais. Eu até citei ali o caso da consultoria, da mentoria. Quase o valor de uma única consultoria, aliás, de marketing comigo. Mas hoje você não terá que investir nada perto disso. Sim, por menos que você pague em uma pizza, você pode levar o Palavras que Enriquecem para casa e começar o quanto antes a sua transformação. Se você já decidiu, é muito simples, é só clicar no botão abaixo do vídeo. Você será direcionado para a página da Amazon, onde poderá preencher os seus dados e garantir seu exemplar, recebendo ele com toda a segurança na porta da sua casa. Agora, deixe-me mostrar o custo real de continuar travado sem ler este livro. Responda com honestidade. Quanto você deixou na mesa no mês passado porque não pediu aquele aumento que você gostaria? 500? 1.000 reais?
Quanto você perdeu porque não fechou aquele negócio por medo? 2 mil, 5 mil reais? E quanto está evaporando agora, nesse exato momento enquanto você assiste o vídeo, porque o freio está puxado? 10 mil, 20 mil por ano? Então a pergunta não é quanto custa desbloquear. A pergunta é quanto custa continuar travado. A resposta é muito mais do que o preço de uma pizza. Eu não vou te enrolar dizendo, promoção relâmpago ou só hoje. Eu nem gosto desses gatilhos mentais baratos. O livro está disponível, mas a urgência real não é sobre dinheiro, é sobre tempo. Cada dia que você fica com o freio puxado é um dia que não volta. Cada oportunidade que passa é perdida para sempre. Pedro aplicou por 21 dias e colocou 52 mil reais na conta. Quanto tempo você vai esperar antes de começar como ele? Mais 6 meses? Mais um ano? A decisão não é sobre pagar 100, 70 ou 50 reais num livro. É sobre se você vai dar mais tempo de vida para o mesmo padrão que você tem. Ou se você decide agora que acabou. É hora de um novo começo. Então a decisão é muito simples, tá? A opção número 1 é clicar agora, aplicar o método e desbloquear. A opção número 2 é fechar essa página e continuar igual. Tá tudo bem. Obrigado pelo seu tempo. Você escolhe. Então, se você está vendo isso agora, você está na janela certa. Se você é o tipo de pessoa que decide e age, clica no botão agora mesmo e leva para casa o Palavras que Enriquecem. Para finalizar, eu trago um dos trechos que eu mais gosto do livro e tá logo no comecinho. Se estivéssemos batendo esse papo em um boteco hoje, eu diria para você agora como eu abomino o materialismo. Em seguida, porém, eu argumentaria porque eu sou tão convicto que precisamos melhorar materialmente para ver o mundo por outros ângulos. A prosperidade material não pode salvar a sua alma, mas a alma pode salvar a sua situação material. Um filósofo espanhol no século XX escreveu: "Eu sou eu e minha circunstância, e se não salvo a ela, não me salvo a mim." Eu sei que a realidade de muitos brasileiros hoje é dura. O desemprego, a alta do custo de vida, a falta de oportunidades, tudo isso parece se somar e criar um ambiente em que parece impossível sair da situação difícil em que muitos se encontram. Eu entendo a frustração, a sensação de que nada vai mudar, de que não há escapatória. Está algo que se enquadra na minha crença. A sua situação atual não define quem você é, nem determina o seu futuro. O que está acontecendo no seu ambiente externo não precisa ditar a sua realidade interior. Portanto, é possível pensar como um milionário hoje, mesmo morando em uma favela. Eu sou a prova disso. Quando alguém mantém um sonho independente do ambiente, isso é grandeza. Seja bem-vindo ao universo das palavras que enriquecem.